Fala, povo! Se você é fã de cinema, assim como eu, provavelmente em algum momento alguém já te disse tem que ver os clássicos. Mas afinal de contas, o que é um filme clássico? Por que ele é clássico? Quem diz e tem que ver? Isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Hoje eu vou focar nos filmes clássicos, mas os critérios que fazem um produto cultural ser um clássico, seja série, filme, livro, música, são mais ou menos parecidos. Mas antes de falar do clássico que é usado, até banalizado de certa forma, vamos ver de onde veio essa expressão. Na literatura tem até um nome específico que fala mais ou menos o que é um clássico, que é o cânone. Existem autores e livros que pertencem ao cânone. E o cânone vem do grego canon. Será que a câmera é por causa disso? Enfim, o termo caracteriza um conjunto padrão de modelos ou regras de determinado assunto e geralmente é ligado ao mundo das artes, e por isso a literatura abraçou e usa a palavra cânone. E assim como o cânone, o clássico também vem do grego. Por que será, meus amigos? Porque somos ocidentais e somos muito influenciados pela cultura greco-romana até hoje. Foram países, digamos assim, dominadores, Falavam como conquistadores, mas eu não sei se essa é bem a palavra. Fato é que esses países deixaram um legado que até hoje influencia muito, e principalmente na nossa língua e na nossa cultura. Na história, o período clássico ele vai ali de 6 até 4 a.C. e foi um período que a Grécia se desenvolveu muito, principalmente na filosofia e nas artes. Isso significa que grandes pinturas, esculturas e pensamentos foram desenvolvidos nessa época e que até hoje são bem conhecidos. Então, para falar dessa época, a gente utiliza o termo clássico. Mas dentro da história do cinema também existe um período considerado clássico, que ele vai desde o início, de quando o cinema foi, digamos assim, inventado, e tinha aqueles filmes experimentais, até o momento ali do neorrealismo italiano. E por que esse período é considerado clássico? Porque foi ali que a linguagem do cinema se desenvolveu. E os filmes dessa época, eles têm uma característica de serem bem amarradinhos, bem redondos, com finais fechados, geralmente finais felizes ou pelo menos esperançosos. São filmes onde a gente não sente o corte e tem que dar essa ilusão de que tá tudo acontecendo ali. Já o cinema moderno introduz novas formas de fazer cinema, formas essas que até às vezes denunciam o fato do filme ser um filme e que também abrem espaço para muita bad trip. Mas que no final é good, porque os filmes tristes também são muito bons. Eu pelo menos adoro, e tem vários clássicos que são filmes tristes. Hoje em dia nem todos os filmes desse período são considerados clássicos e tem filmes novos que são considerados clássicos. Então, qual é o critério? Um critério importante é a bilheteria. Quanto que esse filme lucrou e quantas pessoas ele levou ao cinema é muito importante para caracterizar um clássico. Também é legal ver se o filme trouxe algo de inovador, algo no seu roteiro, na fotografia, na atuação, na edição, que realmente traz algo inovador para a sétima arte, algo que inclusive pode ser aplicado em outros filmes. As premiações também, meu querido, são importantes, porque se o filme ganhou ali o seu Cannes, o seu Berlim, o seu Oscar, logo ele já começa a ser visto como um filme bom e no futuro ele pode ser considerado um filme clássico. Mas por que eu tô falando de futuro? Porque apesar do filme não precisar ter sido feito lá na era clássica para ser considerado um clássico, o tempo é um fator interessante. Porque é com o tempo que a gente vai ver se esse filme se sustenta, se esse filme ainda vai continuar sendo falado, se vão vender produtos dele, se vão reprisar ele, se as pessoas vão fazer referências sobre ele em outros filmes. Isso é que vai dizer se o filme é realmente um clássico. Vale dizer aqui que por muito tempo quem ditou o que era o clássico era a indústria norte-americana. Hollywood, gente? Grandes investimentos públicos e privados fizeram com que esse mercado fosse enorme. Lá, ao contrário de outros países, o governo e as empresas não veem fazer filme como um hobby, não veem como atividade pequena, não veem como prejuízo. Eles enxergam que quanto mais investimento você fizer nessa área, melhor os filmes vão ser, mais eles vão circular e mais dinheiro vai entrar. E apesar de muita gente achar que o cinema não lucra, por exemplo, aqui no Brasil, o cinema lucra mais que a indústria farmacêutica e a gente sabe que essa indústria lucra pra caramba. Então, assim, só pra vocês terem uma pequena noção. Mas eu tô falando isso porque muitas vezes tem filmes que são maravilhosos e eles não entram nas principais listas de clássicos porque eles estão fora do eixo Europa e Estados Unidos. E falando aí, em premiações, bilheteria, inovações,
Vamos falar de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Esse é um tipo de filme que já nasce meio que sendo um clássico. Primeiro porque foram feitos muitos outros filmes dentro do MCU, preparando para a chegada desses filmes. E também porque o investimento neles foi consideravelmente maior. E o resultado disso é que o filme foi muito falado, fizeram muita teoria sobre fã comprou produto, comprou blusa, pré-estreia, tudo quanto é canto. E o filme atingiu aí a marca da maior bilheteria de todos os tempos. Então é muito provável que daqui a muitos anos esse filme seja considerado um clássico. Mesmo que ele seja um tipo de clássico interessante, gente. É um tipo que também se enquadra em Guerra nas Estrelas, De Volta pro Futuro. É aquele tipo de filme que quando ele é lançado, a crítica especializada geralmente torce um pouco o nariz, fala que é blockbuster, filme povão, que não traz realmente grande relevância. Alguns, como Scorsese, falam que não parece nenhum filme. E por aí vai. Só que quando vai passando o tempo, as pessoas percebem a movimentação que esse filme gerou no mercado e as inovações, né, no caso desse filme e desses outros que eu citei, principalmente tecnológicas, e percebem como esse filme é sim um clássico e ele merece todo o respeito. Eu tô falando aqui, mas não sei, daqui a 10 anos você pega esse vídeo aqui e vem me xingar caso não tenha virado um clássico, mas é a minha aposta. Tá, e eu falei da crítica, né, que torce o nariz pra Vingadores e muitos outros filmes blockbuster, mas os críticos de cinema, eles também sofrem um preconceito que eu não acho justo. Acho que tem muitos críticos de cinema maravilhosos. E o que o crítico faz? O crítico, ele é quase como um professor, e de fato muitos críticos de cinema são professores, né, de audiovisual e de cinema. Ele vai pegar o filme e ele vai analisar os elementos dele em separado. Ele vai ver o roteiro, né, a consistência daquele roteiro. Ele vai ver a fotografia, se a fotografia colabora para a história, se a trilha sonora foi pensada na história. Todos os elementos ele vai tentar entender como se encaixam, se isso é inovador de alguma forma, se isso causou muita emoção no público e se o objetivo final do filme foi alcançado. Tipo, se o filme é de comédia, né, as pessoas têm que ir, a maioria delas. Se o filme é de terror, né, as pessoas têm que se assustar. Se o filme é de fantasia, você tem que amar pro resto da vida. Por aí vai. Mas o crítico, ele faz isso, ele reflete sobre a obra, ele estabelece um diálogo entre o que foi pensado pelo diretor e o produto final que a gente viu. Muitos críticos também são responsáveis pelas premiações, né? Eles que organizam os grandes festivais de cinema e premiam os filmes que eles acham bacana. E vou dizer aqui que muitas vezes eles acertam. Muitas vezes ao longo dos anos, filmes que foram bem premiados, eles costumam também continuar fazendo sucesso. Além de que muitas vezes uma premiação e um crítico, eles podem dar valor a um filme B que nunca ninguém ia ver porque eles botaram lá. Tipo Pequena Miss Sunshine ou Roma. São filmes que talvez não teriam um destaque tão grande se a crítica não fosse tão positiva e eles não estivessem dentro de tantas premiações. Um bom exemplo é Cidadão Kane, que na época que ele foi lançado, muitas pessoas não entenderam por que os diretores optaram por fazer uma fotografia em preto e branco. Ih, bebê, oi coração, oi coraçãozinho. Mas quando o filme foi lançado, ele inclusive ganhou o Oscar de melhor fotografia. Isso porque o diretor de fotografia, eles entenderam que a fotografia a cores ela ainda estava começando e eles não poderiam utilizar as técnicas que ele queria. Não ia ficar tão maneiro do que a preto e branco, que eles já tinham feito vários testes e que já estava bem mais aprimorada. Então deu para entender que tem várias formas de um filme se tornar um clássico. Inclusive Cidadão Kane, ele é um clássico muito pelas técnicas de cinema, apesar de eu também amar o roteiro. A gente tem filmes como, por exemplo, Psicose, que ele tem uma trama incrível, mas o que o Hitchcock fez ali no jogo de câmera é que realmente torna o filme tão inesquecível, essa experiência tão maravilhosa. Mas agora eu vou dizer aqui que tem muitos clássicos que, digamos assim, envelhecem mal. Um bom exemplo é o filme Nascimento de uma Nação. Ele por muito tempo foi considerado o primeiro longa-metragem da história. Eu aprendi isso na faculdade, porém é mentira. Já tinham outros longas-metragens sendo feitos em outros lugares que não eram os Estados Unidos. Mas, como eu disse, muitas vezes o que torna um filme clássico é essa crítica especializada que está muito dentro de Hollywood. Mas qual o problema com O Nascimento de uma Nação, além dele não ser o primeiro longa-metragem da história? É que é um filme completamente racista, é um filme que usa atores brancos pintados de negro porque os diretores não achavam que os negros seriam capazes de atuar. É um filme que homenageia a Ku Klux Klan, meus amigos, KKK. Inclusive isso é ironizado no filme Infiltrado na Clã, quando a galera fica lá assistindo esse filme endeusando. Tipo, toda a mensagem do filme é meio equivocada. Então assim, hoje em dia ele tá em poucas listas e é pouca gente que se digna a assistir esse filme. Então eu acho que o conceito de clássico tá mudando um pouquinho. Muitos filmes estão entrando pra esse tal de clássicos cult, como eu falei que é o caso de Donnie Darko, mas também tem muitos outros. E muito disso se deve aos fãs, aos cinéfilos, às pessoas que assistem muitos filmes e que com o passar do tempo, com seu fanatismo e linda dedicação, transformam um filme num clássico.
E aí vem a pergunta, Joane, eu tenho que ver os clássicos? Depende. Eu acabei de falar que quem ajuda a transformar o filme num clássico são os fãs, certo? Correto. Então, se você é cinéfilo, se você é viciado em filmes, se você gosta de saber sobre história de cinema, gosta de entender o filme a fundo, se você é aquela pessoa que acabou de ver o filme e vai correndo ver a crítica, ou buscar uma teoria, ou buscar até um meme que tem a ver com aquele filme porque você ficou muito apaixonado, é legal porque às vezes você vai ver um filme que tem uma referência de um clássico e você vai aproveitar muito mais esse filme se você tiver entendido a referência. E também se você quiser trabalhar com cinema de alguma forma. Se você quiser fazer filme, se você quiser ser crítico de cinema, se você quiser ser jornalista cultural, se quiser ter um canal falando de cinema, é interessante você ver os clássicos para você ter essas referências. Inclusive, se você for fazer um filme, isso é muito importante para você não achar que você é um pequeno gênio. Porque rola muito das pessoas acharem que tem uma ideia super original porque elas não viram os filmes clássicos e elas acham que estão inventando a rodinha e quando vão lá, muitas pessoas já fizeram isso. Então, se você tiver assistido, em vez de você fazer um conteúdo que está ali se repetindo, você pode fazer um conteúdo que utiliza essas referências e utiliza essas narrativas como base para fazer algo ainda mais original. Assistir filme nunca é demais se você quiser trabalhar com isso. Mas aí eu tenho que ver todos os clássicos, eu tenho que ver 1000 filmes antes de morrer para poder ficar tranquila de que eu sou um cinéfilo? Não, né, gente? Eu acho que a gente tem que filtrar os filmes que tem mais a ver com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição várias listas de filmes clássicos para vocês darem uma olhadinha. Mas é sempre legal pensar no que tem a ver com a sua trajetória, o que tem a ver com o que você quer produzir ou o que você quer falar sobre. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com roteiro e direção. Então, eu vejo a maioria dos clássicos que estão ali no topo das listas. Muito para entender por que esse filme se tornou um clássico. Inclusive, eu leio as críticas da época, eu vejo que premiação ele ganhou, eu vejo quem tá no elenco, para entender e também aplicar no produto cultural que eu quero fazer. Então, a minha dica valiosa é você selecionar através do gênero primeiro. Pensa no gênero que você gosta mais e aí você vai vendo os clássicos desse gênero primeiro. Por exemplo, você quer trabalhar com filmes de terror. Você vê a filmografia do Hitchcock, você vê um Iluminado do Kubrick, você vai vendo esse tipo de filme que já envelheceu e as pessoas continuam amando para você entender como fazer o seu. Agora que você já entendeu o que é um filme clássico e quem diz o que é um filme clássico, me diz aí, qual filme clássico você gostaria que tivesse um vídeo especial aqui no canal? Eu tô pensando em fazer alguns vídeos com curiosidades de filmes clássicos, já tem até alguns engatilhados, mas eu quero saber isso de vocês. Aproveita e curte, se inscreve que é muito importante pra gente. Valeu, falou!